Olá, vamos ver se já estamos ao vivo para a nossa aula semanal, nosso encontro semanal aqui no Insta, para a gente falar sobre coisas relevantes sobre a sabedoria do Enneagrama para a nossa vida prática, né? Mas hoje é dia da gente ter o nosso encontro, né? Nosso encontro semanal para falar de algum tema relevante. E a gente tem passado pelas doenças espirituais, as doenças espirituais, elas já estão no YouTube, você tem acesso a elas no YouTube. E tá uma série muito interessante, tem muita gente dando retorno sobre essa série, falando tanto que teve de insights, assim, sabe? De descobertas, né? De coisas que foram caindo, fichas, digamos assim, acerca do tanto que a gente pode estar sendo, né, sequestrado por esses padrões mesmo, né, de comportamento que tem nome e sobrenome, né? A gente pode dar vários nomes e sobrenomes, e os pais do deserto falam muito sobre as doenças espirituais. Então, essa série já tá no YouTube, você pode acompanhar por lá a série, que você vai entender um monte de coisa acerca do seu padrão de comportamento, tá? Você que tá vendo esse vídeo no YouTube, depois ele vai pro YouTube, aí eu vou te lembrar que você precisa se inscrever no canal e dar o like, porque assim esse conteúdo ele vai chegando a mais pessoas e fazendo mais impacto, né, na vida das pessoas, como essa sabedoria já faz, tá bom? Você que tá no desafio que tá rolando essa semana, fica por aqui que no final eu vou dar uns recados especiais, tá? Vai ser bem bacana o desafio. Se não me falha a memória, a gente começa sexta ou sábado, mas tá lá no nosso grupo e vai ser bem interessante, tá? Hoje o intuito é eu falar da criança do tipo 9, né? Como é que a criança do tipo 9 desenvolveu essa personalidade, como é que a criança do tipo 9, quais são as características, né? Então eu acho que é uma aula, é um tema interessante para você que tá meio na dúvida do seu tipo, por exemplo, né? Então, será que eu sou? Será que eu não sou? Será que eu tive esse padrão de infância, né? Muitos de nós esquecemos muitas coisas da nossa infância, então vale a pena a gente resgatar, a gente fazer umas entrevistas, né, com as pessoas da nossa família. É bom para isso também, mas eu sempre alerto que, assim, não feche o diagnóstico acerca disso, sabe? Então tem gente que fala, eu sou 9 porque eu vi o trauma de infância do 9, então eu só posso ser 9, né? Então não é assim que funciona, tá, gente? Muito é a interpretação do que a gente viveu, isso tá muito claro para quem já é meu aluno, né? Então tem muito mais a ver com interpretação do que a gente viveu, propriamente do que o que de fato aconteceu. É uma das razões, inclusive, para você ter irmãos, né, minimamente criados ali pela mesma família, pelas mesmas condições, terem tipos, né, terem olhares para a vida completamente diferentes um do outro, tá bom? Aí tá chovendo também, Su, que delícia, né? Eu adoro chuva. Que bom. Então é isso, tá, gente? Então, quais são essas interpretações que essa criança 9 teve? Então, acho que é uma aula interessante para isso. É uma aula muito interessante para você que convive com o 9, mesmo adulto já, porque você vai entender o porquê que ele faz o que ele faz. E também é um tema muito interessante para você que cuida do 9, tá? Então, é interessante você pensar o seguinte. Eu sempre, quando eu falo dessas questões de infância, eu tento lembrar pra gente não ficar preso naquela questão, tá vendo o que aconteceu comigo? Tá vendo o que o meu pai fez? Tá vendo o que minha mãe fez? Tá vendo o que eu tive que passar, né? Pra gente sair um pouco disso, pra gente ter misericórdia mesmo, né? Pelos nossos pais, por pior, né, que eles foram, que eles fizeram. Alguns de nós tivemos, de fato, situações dramáticas e sobrevivemos, né? E mesmo assim, interessante a gente pensar que, ok, e agora? O que eu vou fazer, né? Então, muito mais coletar essa informação, não para ficar no vitimismo, né? Aliás, atenção, tipos 9, esse é um ponto que vocês precisam trabalhar e que às vezes é um ponto cego, tá? O vitimismo. Então, muito mais do que a gente ficar num vitimismo de falar, olha o que eu vivi, né? Olha, pobre de mim. E muito, isso a gente pode usar para isso, é claro que algumas pessoas usam, né? Eu sou assim porque eu passei por isso e não consigo me desvincular. E é engraçado porque ninguém assume que faz isso, né? Não, eu passei por tudo e não tenho problema, né? Não fico... eu perdoei as pessoas, mas de fato as pessoas vivem uma vida de aprisionamento tal que ela nem percebe, mas ela tem certeza que ela tá ali limitada pelas coisas que ela viveu na vida, sabe? Então é interessante a gente perceber isso para ter misericórdia mesmo das pessoas que cuidaram da gente e que fizeram a gente, né, junto com todo um caldo ali de experiências, criar essa perspectiva, essa
personalidade mesmo para a vida. E principalmente para que a gente entenda como lidar melhor com as nossas crianças, tá? Criança do tipo 9, o que aconteceu com essa criança, né? Quais foram as interpretações que ela teve? É claro que assim, de novo, interpretação não foi o que aconteceu, mas muitos tipos 9 tiveram uma interpretação de que a voz não era ouvida, e por isso que hoje eu atendo vários 9 adultos que falam, eu falo e ninguém ouve. Né? Quando é reunião importante, eu tento falar, a voz não sai, fisicamente mesmo, a pessoa tenta falar e a voz não sai, né? E tudo isso é um reflexo de uma realidade, que é uma ilusãozinha, uma realidade bem limitadinha, que a criança 9 percebeu, mas ela vem para a vida com a certeza que aquilo é a verdade, tá? Então essa criança, muitos tipos 9 relatam que eles vieram de uma família muito grande, às vezes nem muitos irmãos, mas uma família grande, da qual não se ouvia a voz dele. Quando uma outra pessoa falava, às vezes a mesma coisa, as pessoas falavam, olha, escuta, ele tá falando. E quando o 9 falava, ninguém ouvia, tá? Então teve uma interpretação de que aquilo aconteceu. Às vezes aconteceu de fato, e às vezes foi uma interpretação, tá? E às vezes aquilo nem era uma característica muito forte daquele núcleozinho familiar, tá? Nem era uma mãe muito faladora, nem era um pai muito autoritáriozão, nem tinha muitos irmãos que falavam muito, né? Nem era tão assim. Mas a criança 9, ela veio com algumas características muito sensíveis a isso. E aí ela vem com essa rigidez de interpretação, no sentido de que o outro tem voz e eu não. Né? Então, de uma certa forma, o 9 vem para o mundo entendendo que... Gente, entenda. Muito da nossa personalidade hoje, ela se dá quando a gente começa a entender o eu, né? A Júlia, minha filha, agora com 8 meses, ela tá tendo, até diminuiu, graças a Deus, mas uns rompantes de choro, assim, porque com 8 meses a gente começa a ter uma angústia de separação. Isso acontece em várias fases da vida, mas com 8 meses é uma angústia meio assim, eu já sei que minha mãe é uma outra pessoa e ela vai embora, né? Eu tô começando a perceber o meu pé, ela fica pegando no pé dela o dia inteiro, uma fofa, sabe? Fica pegando no pezinho, né? Então tem uma fase da vida que a criança começa a pegar nela, né? Olha, eu tenho uma mão, eu tenho um pé. E ela começa a tocar aquilo e ela começa a perceber que a mãe é um ente separado e que a mãe sai, entende? Então, essas percepções que a gente traz para a vida adulta nada mais é do que um reflexo desse cenário da infância, sabe? Que tem alguns personagens. Então, se eu tenho dificuldade em falar, pode ser porque lá no meu cenário de infância eu percebi que eu não tinha voz, que eu tinha um pai, um cuidador, uma mãe que era muito para fora, muito extravagante, ou com instabilidades emocionais, com demandas muito fortes, ou irmãos, né? Irmãos que falavam muito, irmãos que demandavam muito, irmãos doentes. Isso são coisas que acontecem em comum com alguns tipos 9, né? Todos, não, nada no Enneagrama é todos, mas que acontecem comuns com alguns tipos 9, no sentido deles falarem assim, eu não tinha voz. Tinha sempre gente que precisava de mais coisa do que eu, tinha sempre gente que quando falava era mais ouvido do que eu, e aí traz pro 9 uma das percepções que crava a personalidade do 9, que é assim, o outro tem o que eu não tenho. O outro veio completo e eu sou incompleto. O outro veio íntegro, digno, exuberante e eu sou minguado. Eu tenho uma interpretação de que eu não sou digno, de que eu não tenho toda essa beleza, entenda a beleza como algo maior, assim, né? Essa beleza que o outro tem por uma razão, sei lá, de qual que eu não tenho. Tá? E é por isso que o 9, ali na fase adulta, vai ter dificuldade de se colocar. Então eu atendo 9, por exemplo, que às vezes a esposa que manda, né? A esposa que fala, vai lá meu filho, porque a esposa começa a perceber, né? Ele entra na empresa junto com um grupo de pessoas, com um grupo de funcionários, o mesmo grupo, né? Eles entram, sei lá, coordenador, daqui a pouco o outro vira coordenador 2, 3, gerente, subgerente, diretor, não sei o que lá, e o cara tá lá na coordenação ainda, né? Não que isso seja um problema se ele quiser estar lá, mas muitas vezes o 9 está lá por quê? Porque ele não consegue falar na reunião. Porque ele não consegue chegar no lugar e falar assim, olha, eu queria de fato aplicar para vaga X, né? Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, né? Até de falar, até falar as coisas que ele faz, né? Eu acho que o Antônio tá aqui ainda, o Antônio, vocês sabem, é meu sócio, meu irmão, e ele é um tipo 9, e às vezes eu fico perturbando ele, e
E é muito louco, porque às vezes eu percebo assim que ele faz muito mais do que ele fala, sabe? Muito mais. Eu falo assim, nossa, olha o que o Antônio fez, meu Deus. Eu falo, Antônio, o tempo que você gastou pra fazer isso, sabe? Então tem uma coisa muito, muito assim de eu não mereço falar as coisas que eu sinto. Eu não mereço falar, eu não mereço escolher, eu não mereço pedir, né? Agora, gente, olha que pérola. Presta atenção na pérola que é você entender uma criança 9. Porque outro dia eu estava escutando uma mãe 9 falar e ela contando que ela volta todos os dias, né, da escola com 2 filhos, um que é 9, né, ela já tem bastante certeza que ele é 9. Gente, quando é que eu sei que o tipo do meu filho? Com 4 anos, a gente já começa a perceber com mais clareza, tá? Com mais clareza. Agora, é legal esperar provavelmente por volta dos 8, tá? Isso muda, ser humano é um mar de possibilidades, tá? Isso vai mudar de acordo com cada criança, mas de regra geral é isso, tá bom? E aí essa mãe tava me contando, Luiz, eu volto com os meus 2 filhos da escola, o 9 é o mais velho, né? O filho dela mais velho, calado, mudo, assim, não que triste, sabe? Não que ele tava triste, mas mudo, calado, na dele. Ela falando, que maravilha que é entender, porque ela é uma 9. Então, que maravilha que é entender o que eu posso fazer para ele não enraizar nesse padrão. Então, ela sempre fala, filho, agora eu quero te ouvir, né? Fulano, né? Cala a boca. Não fala assim, né? Porque a gente é mãe, mas é mais ou menos assim, ai, filho, que legal, né? Falando pro 7, filho, que legal, amei o seu dia. Agora eu quero ouvir o seu irmão, né? Então, filho, me fala, a sua voz é importante. Fala um pouco mais alto, né? O que você viveu na escola é muito importante para a mamãe. Eu quero saber o que você viveu, né? Eu quero, e é engraçado porque ela vai fazendo essas afirmações positivas, né? Em vários momentos da vida, inclusive nos momentos de escolha, né? Então você pega uma mãe, assim, tipo eu, mais ansiosa, mais afobada, a gente vai escolhendo pelos 9, né? A gente vai escolhendo por essas crianças. E isso pode ser um desafio grande, porque parece coisas bobas, mas é isso que vai forjando o nosso caráter, né? É isso que vai forjando as nossas vontades, os nossos gostos e não gostos, né? Os nossos gostos. Então, como é que eu vou para a vida? Deixando todo mundo abafar minha voz, né? Será que não teve uma figura ali, paterna ou materna, que falou, opa, fala, por favor, que sua voz é muito importante para mim. Eu quero saber das suas experiências, eu quero ouvir sua voz, né? E outra coisa, eu quero que você escolha. Hoje a gente vai sair para jantar e você vai escolher. Hoje a gente vai sair para comprar um tênis com os 2 filhos e você vai escolher o seu tênis. Você pode escolher um tênis bom, né? Eu tô dando exemplo aqui, exemplos bobos e práticos, mas para falar que na vida adulta, toda essa dificuldade que o 9 tem, desde coisas bobas que eu já escutei, um casal 9, né, que fez o Enneagrama, e ela é uma 8, ele um 9, e ela falou, quer saber, Luísa, no dia dos namorados, eu falei, você vai decidir onde a gente vai comer. Eles ficaram 3 horas na garagem de casa, não conseguiram sair da garagem de casa, porque ele não conseguia decidir. E se você for conversar com o 9, ele vai falar, é claro, eu decido, aí depois as pessoas criticam. Tá, mas você não pode receber uma crítica? Você não pode receber? Você não pode receber um julgamento? Você não pode ficar exposto e passar uma vergonha? É isso? Porque muitas vezes parece que é isso que o 9 passa na vida adulta, sabe? São competentes, tem muita entrega, tem muita força pro trabalho. Muitos 9 têm uma coisa muito forte assim do trabalho, de ter uma fortaleza mesmo, de manutenção das coisas, sabe? E aí eles vêm e não conseguem crescer na carreira, não consegue sair de uma empresa para uma empresa própria, não consegue realizar os sonhos, né, pessoais e profissionais, muitas vezes por esse medo. E esse medo, você que é tipo 9 precisa entender que esse medo veio de uma interpretação de infância que está ligada ao conflito. Se eu falar o que eu quero, eu vou trazer um conflito no ambiente. Se eu falar o que eu quero, eu vou trazer um conflito no ambiente e pode ser que eu seja abandonado. E pode ser que exista alguma separação. E isso pode ser um dos medos fundamentais do tipo 9. Olha como é que é desafiador você viver uma vida assim. Então então eu não posso falar nunca o que eu acho. Eu não posso colocar os meus desejos nunca na mesa, né? Ai, Luiz, eu sou 9 e falo tudo que eu penso, né? Ai, Luiz, eu convivo com 9 e não é bem assim. Ele é bem reclamãozinho. Repara, medita sobre isso. Porque muitas vezes o 9 está murmurando coisas sem sentido e ele não está reclamando do que verdadeiramente era para ele reclamar, né? Ele está se distraindo e fazendo mil coisas e às vezes até brigando o dia inteiro. Quantos 9 eu conheço que é brigão, que é sem educação, que é uma pessoa desafiadora no trabalho. Quantos 9 são assim, mas que na verdade eles estão colocando para fora algo que está incomodando.
mas que não é a coisa mais importante da vida dele, que está longe de ser a virtude dele, que para quem é do mundo do Enneagrama sabe que é a ação correta, né? Que é o fazer o que eu preciso fazer para me aproximar da minha essência, e não para eu ficar adulando o meu ego, tá? Então a criança 9, muitas vezes a mãe precisa falar, eu quero te ouvir, né? É importante para eu te ouvir. Eu quero que você escolha, eu quero que você mostre para mim os seus desejos. O Antônio está falando do estudo de caso do tipo 9 dentro da escola 963. A escola 963 é a minha escola de educação continuada, a gente tem aulas semanalmente, né? Semanalmente, ao vivo. E uma das aulas a gente fez um estudo de caso, então vieram 3 mães 9, né? A Mi, a Ana Ricomi, e elas fizeram um compartilhar lindo, não sei se elas estão aqui agora, mas elas fizeram um compartilhar super bonito, assim, do como é ser mãe de tipo 9, sabe? E é muito interessante porque a vida, quando você entende esses padrões de comportamento, de duas uma, né? Ou você reforça aquilo conscientemente, ou você ajuda o seu filho a sair dessa prisão, sabe? Então, é muito interessante entender esse padrão de comportamento para você falar assim, opa, peraí, sabe por quê? Todos os padrões têm coisa que a sociedade vai aplaudir. Então, muitas mães de tipo 9, provavelmente elas já escutaram da escola, né? Seu filho é uma graça. Quando tem banana, ele come. Quando tem manga, ele come. Ele nem gosta muito de mamão, mas ele come. Né? O seu filho é uma graça, os meninos começam a brigar e ele já arruma um jeito de apaziguar aquilo, sabe? E aí, às vezes, tem a comparação entre os irmãos, né? Nossa, olha como ele é ótimo, né? Sabe que a gente tá passando por uma dificuldade, não pede as coisas que ele precisa, sabe? Tem uma vez uma mãe 9 que me falou assim, de uma filha, ela tinha por volta de uns 5 anos, uma mãe de uma menina, né? Possivelmente 9, e ela falou, Luísa, é incrível, parece, né? Que a fulaninha, ela tem uma alma velha. Isso é uma coisa que eu ouço muito de quem cuida de crianças 9, sabe? Parece que eles têm uma maturidade que não é para aquela idade, né? Que é mas assim, ó, na tradução disso é mais ou menos assim pra gente que é adulto, vamos ser realista, tá? É mais ou menos assim, essa criança não me enche o saco. Olha que triste isso, né? Uma criança que não demanda, uma criança que não chora, uma criança que não pede as coisas, uma criança que se adapta a tudo. Então esse excesso de adaptação, é claro que a adaptação é interessante para a vida, é óbvio, a gente sabe disso. Nos últimos anos a gente viveu isso na pele, né? Quem se adaptou, se transformou. Outro dia engraçado, né? Eu tava escutando aquele Marcelo Médici, né? É um ator que eu adoro, vocês vão lembrar, ele fez, o povo da minha idade, né? Ele fez, na época que a gente assistia a novela, ele fez um Açougueiro Gago, lembra? Ele é muito bom, muito bom. Ele fez várias outras coisas, é porque eu parei de assistir televisão. Enfim, mas ele tava falando assim, eu não vou pro Instagram, ficar fazendo coisa no Instagram, ficar fazendo personagem no Instagram, não vou, né? Eu tenho muita dificuldade com isso. E ele continua trabalhando normalmente, tudo, mas eu fiquei pensando assim, né? Eu comprei um show, vai ser até esse final de semana, eu comprei um show de comédia de um comediante que eu nunca vi na vida, porque eu sigo ele no Instagram e eu acho ele uma delícia, e ele fica fazendo palhaçada no Instagram. Ou seja, a gente sabe que não se adaptar à realidade é um desafio muito grande, né? Profissionalmente, emocionalmente, né? Nos nossos relacionamentos pessoais, né? Eu que sou casada há 14 anos, né? Se eu não me adaptar ao meu marido, né? As mudanças dele, né? Se ele não se adaptar às minhas mudanças, como é que fica esse relacionamento? Então, é óbvio que a adaptação é uma habilidade, né? Socioemocional importante. O problema do 9 é o excesso de adaptação. E você que é 9, precisa entender que esse excesso de adaptação se veio por causa dessas interpretações de infância que está ligado ao conflito, à perda, à separação. E para você que é cuidador de 9, você precisa fortalecer o seu filho, né? Fortalecer ele para ele entender que ele precisa se adaptar. Ele precisa ceder, isso é uma coisa bonita do ser humano, né? Mas também é muito bonito, a gente que cuida de criança, também é muito bonito entender as diferenças, né? O meu filho de 5 anos, por exemplo, eu tenho que pegar pesado com ele em relação a dividir. É pesado, sabe? É um desafio que ele tem, claro, né? Agora, uma criança 9, por exemplo, pode ser que a gente precise fazer o inverso. Pode ser que a gente fale assim, olha, isso é seu, você tem que cuidar, né? Tudo bem você falar que não vai emprestar. Tudo bem você falar que não gostou que a pessoa pegou, né? A gente pode ser que a gente vá precisando fazer, pode ser não. A gente vai precisar fazer coisas específicas para cada criança. E pode ser que você nem saiba o tipo do seu filho, né, com muita clareza, ou você tem uma criança ainda pequena.
Mas esses padrões, eles vão te ajudando a você fazer o contrário, sabe? O contrário, porque, por exemplo, o meu filho que tem dificuldade em dividir, eu preciso ensinar para ele, né, que a gente ganha quando doa, que a gente ganha ao ceder, que a gente ganha... A verdadeira felicidade não é de ganhar alguma coisa, é de ver o outro feliz, né? Apesar dele não achar isso, porque o que ele quer mesmo é ter as coisas dele como criança, né? E nós, pais, somos extensão da vontade e do desejo dos nossos filhos. Porque é uma loucura a gente entrar nessa onda de achar que filho ensina coisa pra gente. É claro que você aprendeu um monte de coisa com seu filho, eu aprendi um monte de coisa com os meus, é claro, mas assim, o tempo todo a gente tem que ir conformando essas crianças, né? Falando, opa, peraí, você tá cedendo demais, vamos conversar sobre isso, né? Você tá com dificuldade de se colocar, vamos conversar sobre isso. O Antônio falou do estudo de caso, né, na Escola 963, e eu lembro da Ana, né, que é a mãe da Letícia, uma tipo 9, ela falando que ela ligou pra mãe dela e falou assim, mãe, fulano quer namorar comigo, eu posso? Aí a mãe dela falou, acho que você pode. Ela, não mãe, fala que não, fala que não. Porque na verdade ela não queria e ela não tinha coragem de falar pro menino, eu não quero namorar com você. A minha mãe que não deixou, né? Ela queria falar minha mãe que não deixou, entende? Então quantos novos fazem isso na vida, né? Vão arrumando pessoas ao redor dele, para legitimar os seus próprios desejos. E isso no futuro, gente, você acha que vai dar o quê? Confusão. Vai dar um ressentimento, vai dar uma doença, vai dar um desespero na pessoa porque ele foi vivendo a vida que não era dele. E tudo isso aconteceu com aquela criança 9, tá? Então a criança 9, para recapitular, ela teve uma interpretação de não ser ouvida e de que as vozes ao seu redor, seja das crianças ao redor dela, dos pais, eram mais importantes, eram mais belas, eram mais extravagantes, tinham mais espaço, as pessoas pensavam e falavam a mesma coisa que ela, mas quando o outro falava, o outro tinha mais vez, porque além de vir para o mundo sentindo que ele não tinha voz, ele veio com essa interpretação de que ele era incompleto, inferior, que os outros têm coisas que ele não tem. E por isso que muitas vezes eu encontro com os 9 aqui nos atendimentos individuais, né? E aí toda a fala dele, ela tá traduzindo um vitimismo, sabe? Então os outros tiveram o que eu não tenho. Eu sou cobrado a fazer coisa, isso é muito mais do marido 9, né? Engraçado que muitas vezes o 9, ele vai se juntar com pessoas que são muito, né, sei lá, uma 6 contrafóbica, né, uma 8, uma 1, ou mulheres que são muito determinadas, decididas. Isso acontece com a mulher 9 também, né, porque eu nunca vi mulher 9 para casar com tipo 1, né, vocês adoram. Então vai acontecendo isso porque de certa forma a gente vai passando responsabilidade da nossa vida pro outro, né. Me ajuda a decidir, né, você tem uma autoestima tão boa, você tem decisões tão facilidade de tomar decisões, facilidade de escolher coisas que me gera uma angústia enorme, você decide rapidamente, então me ajuda nisso. Aí, querendo ou não, inconscientemente esses casais, né, se encontram, ou se encontram na vida profissional também, né, mas muitas vezes o que o 9 precisa mesmo é trabalhar essa habilidade, sabe, essa habilidade de falar, isso eu não quero, né, isso não é bom pra mim, e entender que isso veio dessa interpretação de infância, que é uma interpretação. Interpretação não é a realidade. Uma interpretação de que não tinha voz, de que ele não era ouvido, que os outros tinham coisas que ele não tinha e que por isso ele tinha que ceder o tempo todo, principalmente essa questão do ceder, do se adaptar, essa adaptação constante, né? Porque senão o outro vai embora. E uma dor enorme em relação a ser abandonado, a ficar sozinho, né? Dá um certo desespero, né? E aí acontece então uma resignação, né? Uma resignação no sentido assim, tudo bem eu ser maltratado, sabe? Tudo bem eu ser maltratado, porque o que importa mesmo é que eu não seja abandonado. Isso é muito triste, né, gente? É muito triste. E a gente consegue ver isso desde criancinha. Então, tudo bem eu comer banana se eu não gostar, né? A professora da escola gosta que eu como banana, eu sou aplaudida, eu sou acolhido por isso, né? Então, tudo bem eu receber um amiguinho na minha casa e ele falar, não, você não pode, né? Uma vez uma mãe de um tipo 9 falou, o menino tinha uma irmã, tem uma irmã, né? E ele tava brincando com uma série de coisas da menina, da irmã, e aí o amigo falou, mas você não sabe que menino não pode brincar com boneca? Ele, então eu vou jogar aqui, vou tirar aqui do lado do meu quarto, sabe? Aí a mãe dele falou assim, olha, aqui em casa não tem essa coisa, você pode brincar com as bonecas da sua irmã sim, sabe? Então, não é qualquer pessoa que vem de fora e fala, você não pode fazer isso, que você vai escutar, não tem nada disso, você gosta de brincar com esses brinquedos, e não é uma pessoa de fora que vai falar que não pode, né? Principalmente que não seja da nossa família, entende? Então, esse excesso de ceder, né? Eu amo brincar com esses brinquedos, mas tá incomodando o outro, então eu vou parar.
entende? E quantos desses padrões na infância do tipo 9 ele leva para a vida adulta, levando um prejuízo enorme para sua vida, né? Para sua vida e para a vida dos outros, tá? Porque quando eu vejo um 9 que ele tá aqui, né, realizando o seu potencial de vida e o potencial dele aqui, não tenha dúvida, ele tá sobrecarregando alguém, sabe? Então, o 9 que tem um potencial, assim, gigantesco para o trabalho, gigantesco para a transformação de vida, e ele tá naquela fase morna, sabe? Que ele não sabe muito bem o que ele quer, que ele não se impõe, que tá acomodado, que tá tudo bem onde ele está, que ele não quer subir na carreira, melhorar, que ele até não tem uma certa ambição. Não tenha dúvida que você está sobrecarregando alguém. Então, aquele ambiente harmônico que o 9 tanto preza, ele vai ficar perturbado. Ele vai ficar distorcido de uma certa maneira, sabe? E é interessante perceber o quanto que isso fica claro para quem está de fora, né? O quanto que o 9 pode ter de potencial que ele não entra em contato e o quanto que para eles é uma coisa assim, não, mas será? Sabe? Porque muitos deles você consegue olhar no olho, né? Ele vem pra vida cansado, sabe? Outro dia eu brinquei aqui nos stories que eu tô muito preguiçosa, né? Eu tô lutando contra isso. Essa preguiça é uma coisa que eu tô trabalhando no meu mapa dos sonhos, né? Tudo bem que eu tenho a desculpa de ter uma bebê de 8 meses, mas é uma coisa que eu sinto que eu preciso trabalhar. E aí uma esposa de um tipo 9 falou assim, eu vou mandar o fulano aí pra sua casa, né? Porque vive cansado e vive com preguiça e vive muito cansado, né? Então muitas vezes você olha pro olho do tipo 9, ele tá meio assim, sabe, meio vidrado, meio... parece que tá precisando dar uma dormida, sabe? Sabe aqueles o olho meio nebuloso, assim, sabe? Mas de fato é um cansaço interno, né? De não estar conectado com o que ele deveria estar fazendo. E muito pelo contrário, né? Ele tá gerando uma força enorme, enorme, para não ter conflito no ambiente, isso cansa mesmo. Ele tá longe do que era para ele estar fazendo, então, putz, tá vivendo o sonho dos outros, que saco isso, né? Enfim, né? E falta a coragem de, então, lutar pelos próprios sonhos. E gera esse cansaço para a vida, sabe? Que, de fato, se você for olhar com profundidade, todos nós temos um pouco, tá? Se você for olhar com honestidade, com profundidade, com cautela, com vagar, você vai reconhecer isso em você também, sabe? Porque, de qualquer maneira, todos nós tivemos um pouco dessa interpretação, né, de infância. Mesmo as pessoas que parecem ser super autossuficientes e determinadas, né? De uma certa maneira, se a gente parar para pensar, todos nós, em algum momento, a gente teve o outro é melhor. O outro tem coisa que eu não tenho, né? O outro faz melhor, o outro teve mais oportunidade, o outro... enfim, todas essas questões que podem ser questões nossas, tá bom? Algumas questões, então, tá? Quem é da Escola 963, a gente tem algumas aulas, né, completas para falar sobre isso. Eu espero voltar nesse tema de crianças, né? De alguma forma, a gente vai falar... Vamos passar por todas as crianças, de todos os tipos. Mas qualquer dúvida em relação à criança 9, vocês me gritam aqui. O 4 tem o medo de atrapalhar o outro? Tem também. Pode ser, tem sim, talvez o 4, o 9, o 6, né? E essa é uma tônica muito importante aqui do tipo 9, tá bom? Muito mais do que a do tipo 4. Mas a gente conversa sobre isso, me lembra da gente conversar sobre isso na aula de criança do 4. Mas o 9 vai ter, foi bom você ter trazido isso, porque o 9 ele tem uma certeza que ele tá atrapalhando os outros, né? Que ele não pode falar. Que ele tá atrapalhando. E, gente, perceba que engraçado. A gente tem umas crenças nossas na infância que a gente traz pra vida adulta como se fosse muita verdade. Muito verdade. Então, o 9, de uma certa maneira, ele vai atraindo uma força pra ele que vai virando uma realidade, do sentido assim, quando ele fala, as pessoas não ouvem. E ele fala, tá vendo? Eu não fui ouvido. Então, é como se inconscientemente ele acreditasse naquilo e ele fosse fazendo a forma dele falar, o tom de voz, né, o volume, o jeito que ele fala, o jeito que ele olha, que as pessoas se desconectam dele de alguma forma, né? Muito por isso, por ele achar que ele é inferior, por ele achar que ele não tem tudo que as outras pessoas têm, e por essa questão que a Lu trouxe, que é de achar que tá atrapalhando os outros, né? E eu já escutei isso de uma mentorada minha, no meio da mentoria, ela tá assim, ai Luísa, você tá grávida, na época eu tava grávida, né? Você tá grávida, né? Desculpa eu trazer tanto problema. Criatura, você pagou pra eu te ajudar a resolver os seus problemas. Se você não trouxer problema, aí que é complicado, né? E é importante, gente, a gente entender, aí voltando à minha fala, né, antes de eu responder a Hermínia,
Você que cuida de uma criança 9, você está conseguindo entender a importância que você tem na formação dos conceitos dessa criança. Quando você fala, eu quero saber da sua escolha, eu quero saber do seu dia, eu quero ouvir a sua voz, eu não quero você parado na frente de uma televisão, eu me preocupo com você, então eu vou olhar para minha agenda de adulta e vou colocar na sua agenda exercício físico, exercício de impacto, eu vou colocar coisas que fisicamente te ajudam a sair dessa inércia. Porque presta atenção, você que é cuidador de 9, essa criança boazinha, ela pode estar mascarando uma preguiça em você, que é o adulto, que deveria, através do seu conhecimento, tirar essa criança de uma dificuldades básicas que ela tem na vida dela de adulto, a ponto, por exemplo, de uma esposa de 9 precisar me perguntar, nem sei se é isso, tá? Mas vamos imaginar, né? Como é que eu aviso pro meu marido que ele não tá trabalhando? Que ele pode me pedir ajuda, que ele pode levantar a mão, que ele pode trazer as dificuldades dele, sabe? Entende? Então, assim, ó, você tem vez também. Agora, a gente tá falando de criança, então é você que é um cuidador dessa criança 9, não tire essa responsabilidade das suas mãos, né? A educação, ela nunca é neutra, né? A sua criança, ela vai ser educada por alguém, ou por você, ou né, por quem você não queira que seja educado. Então, a partir do momento que você entende que aquela criança ela precisa de estímulo, ela precisa de vai pra vida, ela precisa de ser validada nas escolhas dela, tá? Ela escolheu uma roupa horrorosa, não vai rir da cara dela, porque ela já tem dificuldade com escolha, entende? Então, são coisas que você precisa entender para que você crie esse ser humano mais forte, né? E o Richard Rohr diz, os 9 vieram para mudar o mundo e a maioria deles passa despercebido, tá? E é responsabilidade sua, tá? Ai, Luísa, toda mãe tem muita culpa, você já tá colocando mais uma culpa em mim. Você tem uma criança para cuidar, é responsabilidade sua olhar para essa criança de maneira customizada, tá? De maneira assim, olhar para ela como um ser humano, né? Que tem as suas liberdades, que tem as suas dificuldades e que você precisa ajudá-la, tá bom? Ok, pessoal? Muito bem? Alguma dúvida? Travou aí para vocês? Alguma dúvida? Alguma coisa que eu posso ajudá-los acerca disso? Esse vídeo vai para o YouTube. Se você acha que esse conteúdo ele é relevante para alguém que cuida de crianças, por favor, compartilha, tá bom? Compartilha, manda para pessoas que você acha que vai influenciar a vida de outras pessoas. Agora vamos um assunto aqui em relação ao nosso desafio. A gente tem um desafio que tá rolando no dia 17. Ô, Antônio, me corrija, porque você sabe que eu não sou boa de data, mas eu acho que começa dia 17 ou dia 16. Tá bom, você tá lá no grupo, você vai saber direitinho, tá? E eu preciso dar 3 recados pra você, vamos lá. Mas você que tá na dúvida do seu tipo, você que não sabe o seu tipo, e você que já é fera de Enneagrama e quer que outras pessoas conheçam o Enneagrama através de uma fonte profunda, séria, que não seja um testezinho qualquer, que não seja uma coisa assim, né? O 6 é assim, o 7 é assim, que seja uma coisa séria, como a gente gosta de trabalhar aqui, eu vou pedir pra você compartilhar esse desafio, que são aulas minhas. Essas aulas são aulas retiradas da 963, ou seja, eu tenho todo cuidado e carinho com essas aulas, elas foram preparadas com muito empenho, são aulas que vêm da minha experiência de quase 10 anos, de sala de aula, de atendimento 1 a 1, de muito estudo, de muito olhar, né, interno meu, de muita ajuda às outras pessoas, então não é nada do nada, tá? Para você que tá na dúvida do seu tipo, para você que tem dúvida, para você que não sabe o que é tipo, e para você que tem pessoas especiais na sua vida que você queira que ela descubra o tipo delas, né? Você vai fazer sua inscrição na bio, né? Você vai na minha bio, tem um linkzinho lá, você faz a inscrição, é bem mobralzinho, tá? Coloca o seu nomezinho, o seu e-mail, uma coisa ou outra. Você já tá inscrito, mas você precisa entrar no grupo de WhatsApp, tá bom? No grupo de WhatsApp você vai ter informações, porque lá você vai ter acesso a essas aulas, são 3 aulas, né, Antônio? Vai ter acesso a 3 aulas que a gente preparou com maior cuidado para você, para ajudar você a chegar no seu tipo e você tirar sua dúvida. Só que você tem que estar no grupo de WhatsApp para receber essas aulas, para receber todas as informações e para você receber informações complementares que são importantes, tá bom? A Úrsula tá perguntando, e para achar o tipo dos outros que convivemos? Porque o seu você já achou, né, Úrsula? A Úrsula se identificou só de me acompanhar aqui no Insta, né, Úrsula? E você quer achar o tipo das outras pessoas.
do seu filho lindo que eu amo, provavelmente, e do seu marido, talvez seja a sua curiosidade. Assiste, Úrsula, se inscreva lá, porque nessas aulas talvez você vai achar resposta para isso, tá bom, gente? Mas lá eu explico que muitas vezes, primeiro a gente precisa, no caso da Úrsula, ok, ela já sabe o tipo dela, talvez ela queira descobrir o tipo das pessoas que convivem com ela, ok, pode fazer. A gente só tem um combinado que é o seguinte, a gente não vai falar para as outras pessoas, né? Fulano, você faz isso porque você é tipo 8, né? Cara, não dá. Você que tá estudando Enneagrama, não a outra pessoa. Mas você consegue mudar o seu relacionamento com ela através das suas mudanças, né? Não vai enfiar a goela abaixo, porque esse trem de Enneagrama é uma loucura, né, gente? A gente que gosta disso, mas isso é meio loucura, né? Pra quem não é do mundo do Enneagrama, você falar pra ele que ele é um tipo X, ele vai falar assim, o quê? Você fumou da roxa, né? Essa pessoa tá doida. Tá bom? Então vamos lá. As aulas, elas vão ser dia 17, 18 e 19, e o Antônio vai liberar sempre às 20 horas, tá bom? Então às 20 horas você vai ter esse acesso à aula, só você que tá lá inscrito no grupo de WhatsApp, e você vai ter a possibilidade, aí, por exemplo, Úrsula, seria legal. Você já tá inscrita. Seria legal você assistir, por exemplo, com o seu marido, né? Se ele tiver paciência. Se ele não tiver, já é uma dica pra você saber o tipo dele. Tô brincando. Mas é incrível, tá? A gente não pode ficar tipificando os outros, né? Não vamos fazer isso. A gente tem esse combinado dentro da escola. Mas ao mesmo tempo é incrível a gente saber os tipos das pessoas que são importantes pra gente. Muda totalmente a nossa vida, tá? Que mais, Antônio, que eu preciso falar? Tá bom, quem tiver na nossa comunidade, aí tem uma condição especial para entrar na Escola 963. Eu nem sei porquê, né? Porque a Escola 963, ela já tem uma condição muito especial. Muito. De novo, eu sou do mundo do Enneagrama, você não tem lugar nenhum. Aquele nível de profundidade, de atendimento, de acompanhamento que se tem na escola. Não tem, tá? Então, ela já tem uma condição muito especial, mas eu não sei porque o Antônio... que ele não é assim, tá, gente? Ele não é tão generoso igual vocês pensam, não. Ele vai dar uma condição especial para quem está ali nesse grupo, tá bom? Então, eu te vejo, eu espero que você goste. As aulas estão muito especiais mesmo. Eu espero que você goste. Ela vai estar liberada, a primeira aula, então, no dia 17, é isso? Deixa eu voltar aqui pra eu ver. 17. A primeira aula vai ser liberada dia 17, depois é 18 e 19, sempre às 20 horas. E, por favor, vem aqui me contar como é que tá, tá essa descoberta maravilhosa. É uma delícia essa descoberta de saber o seu tipo, né? Não deixe os outros fazerem isso pra você, não deixe, porque é uma delícia, não deixe te roubarem isso, tá? É uma delícia você se descobrir, é uma delícia você ter dúvida, você ficar se investigando, né? E na verdade é a parte gostosa ali do estudo do Enneagrama. Depois a gente separa os meninos dos homens, né? Depois a gente faz uma coisa séria pra quem de fato queira fazer mesmo o desenvolvimento, revolucionar a vida, olhar pra vida de uma maneira diferente. Aí é outra história, outra novela. Pessoal, finalizamos então a aula de criança do tipo 9, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma pendência para trás, me coloque aqui nos comentários, para você que está escutando no YouTube, né? Me coloca nos comentários, vamos levar essa discussão para mais famílias, tá bom? A gente muda a vida das nossas crianças quando a gente começa a tratá-las de maneira customizada, e nisso o Enneagrama, ele é um baita de um apoiador pra gente nisso. Beijo no coração, obrigada pela presença de vocês.